Alô, tá muito alto, Tamara? Tá bom? Eu acho que pode começar a gravação então, né, Tamara? Então, bom dia, pessoal. Estamos felizes pela possibilidade de estar com vocês aqui nesta manhã. Agradecer a presença, então, dos acadêmicos e acadêmicas da primeira fase, professora Ademilde Sartori, professora Giovana também, que está aí com os acadêmicos da terceira fase, né? Disciplina de Educação Especial e Educação Inclusiva, os mestrandos e doutorandos, né, do programa aí que estão conosco também nesta manhã, os bolsistas do NAP, da extensão, da pesquisa, da iniciação científica, né? Então, o pessoal que está dando suporte. E aí, o objetivo desta manhã é apresentar o resultado de uma pesquisa que nós coordenamos no Laboratório de Didática e Formação Docente aqui na UDESC, que foi apresentada no Congresso da Sociedade de Ciências da Educação em Portugal, por ocasião do edital ProEVEN. O edital ProEVEN é um programa da UDESC em que professores da universidade podem concorrer e apresentar as suas pesquisas em eventos internacionais. Então, a pesquisa é Alfabetização e Práticas Pedagógicas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Cenários de Santa Catarina, Brasil. Então, nós temos aí o laboratório e grupo de pesquisa didática e formação docente, nós temos aí o ProLinguagem, nós temos aí o PPGE, o PPG-Info, a CAPES, a ABALF, o EduSex, ou seja, uma série de programas, instituições que, de uma certa forma, estamos vinculados e que fazem parte da pesquisa. Então, pontos de partidas, né, para contar um pouquinho para vocês desse trabalho. Então, a docência em alfabetização e estágio provisionado nos anos iniciais do ensino fundamental na licenciatura em pedagogia. Vale destacar que nós atuamos no programa desde 1999, somos efetivos na área de estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de 2004, juntamente com a professora Alba Regina Batista de Souza e a professora Maria Conceição Copete. Então, desde a nossa efetivação, nós realizamos um programa integrado de ensino, pesquisa e extensão que acompanha professores da rede estadual de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa preocupação também se faz presente no programa de pós-graduação em educação. Atualmente, nós temos uma disciplina chamada Alfabetização e Processos de Inclusão, e também no programa de pós-graduação, mestrado profissional em Gestão da Informação, com a disciplina Educação e Inclusão. Então, são preocupações que permeiam tanto a graduação quanto a pós-graduação. Essa nossa preocupação... Está muito rápido, pessoal? Está tranquilo? Essa nossa preocupação com o ensino e aprendizagem da escrita, da leitura e da escrita, nos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês já perceberam que o Departamento de Pedagogia tem um laboratório mais específico para as dimensões dos bebês, das crianças pequenas e crianças bem pequenas, que é o Laborei, né, e o Girândola, e também tem o NAP, né, que é o Laboratório de Didática e Formação Docente, juntamente com o ProLinguagem, que cuida mais das dimensões das práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental. A professora Alba Regina Batista de Souza, ela cuida mais da dimensão da prática pedagógica e eu mais da alfabetização. Pode passar. Então, nós temos esse programa de extensão, que atualmente chama-se Olhares, Alfabetização, Currículo e Formação Docente. Esse programa de extensão, nós temos desde 2004, nós vamos trocando o nome, mas a ênfase é a mesma, professor Paulino. Desde 2004, nós acompanhamos escolas para a formação de professores nos anos iniciais do ensino fundamental. Como se dá esse trabalho?
as pessoas, as unidades escolares, encaminham ofícios para o NAP solicitando a formação e a gente, então, vai priorizando essa formação a partir dos ofícios recebidos. As demandas são muitas, nunca damos conta de todas as demandas. Aliado a isso, nós acompanhamos escolas-chaves, né? Então, a professora Alba acompanha na Rede Municipal de Ensino bastante tempo a Escola João Alfredo Ror, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, e eu acompanho há bastante tempo também o trabalho da Escola Francisco Tolentino, da Rede Estadual, e a Escola Interativo, da Rede Municipal de Ensino de São José. Pode passar. Então, nós temos este projeto de pesquisa que ainda está em vigor, que é Alfabetização e Docência, Desafios Contemporâneos em Santa Catarina, que nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul e a Uniplac. Pode passar. Nós participamos na coordenação da professora Maria do Socorro Alencar, da Universidade Federal de Juiz de Fora, desse projeto de pesquisa em rede, né, que se chama Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização na pandemia Covid-19 e da recepção da Política Nacional de Alfabetização pelos docentes de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, esse é um projeto de pesquisa em rede. Os acadêmicos vinculados ao NAP têm colaborado para que Santa Catarina também possa preencher esse questionário sobre o que os professores dos anos iniciais do ensino fundamental têm pensado sobre essa dimensão da Covid-19 e as práticas pedagógicas, né? Pode passar. E nós temos um projeto de pesquisa internacional que é ensino da leitura e da escrita e a formação docente para os anos iniciais de escolarização, diálogo entre Brasil, Uruguai, Espanha e Portugal. Então, eu represento aqui no Brasil. Em Portugal, nós temos a Escola de Educação Superior de Lisboa, na pessoa da professora Dalila Lino, e no Instituto de Educação da Universidade do Minho, na pessoa da professora Isabel Viana. Nós temos a Universidade Católica do Uruguai, na pessoa da professora Karine Silva, e nós temos o Instituto de Educação de Córdoba, na pessoa da professora Alê Figueiró. Então, é essa preocupação. Então, tanto no ensino da língua materna português no Brasil e Uruguai, quanto também do ensino da língua materna em espanhol no Uruguai e Espanha. Essa preocupação nossa é muito importante, porque nós defendemos a ideia que nós somos latino-americanos, e me parece impensável que nós outros não falamos espanhol, né? Então, a gente luta aqui, é uma luta nacional para que essa dimensão possa ocorrer. Pelo menos o espanhol, né, o inglês é a língua universal, mas considerando que nós somos aí latino-americanos e a possibilidade de inserção no mundo também por meio do espanhol, nós defendemos o ensino da língua portuguesa no Brasil e Portugal e o ensino da língua espanhola, Uruguai e Espanha. Então, são 2 pesquisadores do Brasil e de Portugal e 2 pesquisadores de Uruguai e Espanha. Agora estamos querendo aí, né, a partir de Marcos, né, que está no doutorado, talvez aprofundar isso, também levar para outros continentes essa possibilidade. Vamos lá? E aí tem os eventos de formação docente, NAPs, EduSECs e Prolinguagem. Os programas de extensão do NAP, de alfabetização e formação de professores, já contribuíram na formação de mais de 16 mil professores da rede estadual de ensino, preferencialmente, que temos mais contato em termos de secretaria e tudo mais, né? Então, vamos lá. Bom, o que sustenta essa pesquisa em termos de olhares teóricos? Vou falar bem rápido aqui para vocês, né? Mas qual é a ancoragem teórica da pesquisa? Pode passar. Em termos de educação, nós temos uma perspectiva de educação transformadora, muito baseada nos estudos de Paulo Freire, quando ele vai dizer que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Então, a educação é um instrumento, né? Nós não temos uma visão redentorista de achar que a educação vai resolver todos os problemas sociais, mas a educação, entre todas as lutas para uma sociedade mais justa, digna, humana, inclusiva, faz parte desse processo de transformação. Então, a educação para todos, laica, socialmente referenciada, inclusiva, né, de acordo aí com o posicionamento, inclusive, das entidades científicas da área, como a Amped, a ABALF, a ANPAI, a ANFOP, né, que defendem uma educação realmente democratizante,
importante que lute contra qualquer forma de discriminação e preconceito e seja inclusiva para muito além do que diz a lei, mas enquanto prática pedagógica, enquanto ação. Então, aqui nós vamos beber um pouco em Paulo Freire nessa perspectiva de educação como transformação. Vamos lá. Em relação ao ensino, nós partimos do pressuposto, aí utilizando os autores da didática, como Maria Isabel da Cunha, Selma Garrida Pimenta, Vera Candô, entre outros, considerando o ensino como algo intencional. É uma ação intencional que se reveste de planejamento, metodologia, avaliação a favor de um determinado saber, a favor de um determinado currículo. Então, para nós é muito importante que nós não percamos essa dimensão, que somos profissionais da educação, consequentemente, somos profissionais do ensino. Então, a nossa defesa da escola, a nossa defesa da universidade, a nossa defesa pelos espaços escolarizantes que realmente tenham essa dimensão intencional desse processo de ensinar, e aí por isso que somos contra as perspectivas da educação domiciliar, porque desconsidera que existem professores e profissionais de educação formados para tal, e desconsidera também a desigualdade social em que vive o nosso país, em que para muitas crianças, jovens e adultos e idosos, a escola é um espaço fundamental. Isso tudo está descrito no artigo, né, mas aqui eu estou traduzindo para vocês. A nossa dimensão de docência ancorada em estudos de Novo, a Tardif, também é uma docência intencional, algo fundamental. Então, para nós, docência, quem escolhe a formação em pedagogia, como vocês estão aqui, tem a docência como carro central. Docência não pode ser entendido como anexo, docência não pode ser entendido como apêndice, docência não pode ser entendido como a única coisa que eu sei fazer e sobrou para mim, não. Docência é opção de vida. Ser pedagogo, ser pedagoga não é vocação, não é sacerdócio, é opção de vida quando a pessoa escolhe isso para fazer diferença através da sua prática pedagógica, sempre intencional. Pode passar. Currículo, agora quem sou eu de falar de currículo aqui, com uma das maiores autoridades do país, professora Giovana aqui na sala. No currículo nós temos um problema, porque no âmbito do NAP nós ainda não avançamos da perspectiva crítica do currículo, né? Então aqui, de uma certa forma, ainda bebemos ainda em Saviani, na pedagogia histórico-crítica, na visão crítica de currículo, que considera que num determinado momento da história as pessoas precisam se apropriar de alguns saberes que ainda são socialmente válidos. Então, ainda a perspectiva do NAP vai nessa direção, não conseguimos avançar um pouquinho, né? Vamos lá. A dimensão da aprendizagem, nós vamos beber, então... Está muito rápido? Não. Está tranquilo? A dimensão da... Um pouco? A dimensão da aprendizagem, nós vamos beber, então, nos estudos de Vygotsky, né? A formação social da mente, o ser humano como sujeito cognoscente. Então, neste sentido, todos somos seres da aprendizagem, né? Então, o professor dos anos iniciais do ensino fundamental deve trabalhar muito nessa relação entre NDR, né, que é o nível de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe, que o adulto já sabe, NDP, que é o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que o adulto, criança, pode aprender com o outro, e a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é onde deve fazer o trabalho do professor, que, em outras palavras, é esse mediador que gere coceira nas ideias. Então, bom professor é aquele que leva o aluno a fazer perguntas, que desestabiliza, que dá coceira nas ideias, que pergunta o tempo todo. Numa perspectiva pedagógica, a gente parte de uma pedagogia da pergunta. Somos muito acostumados a fazer uma pedagogia da resposta. Pensar a aprendizagem nessa perspectiva é, sobretudo, saber fazer perguntas e entender que a pergunta gera aprendizagem. Não somos uma perspectiva construtivista, né? Somos uma perspectiva mais voltada aos estudos, então, de Vygotsky, Vallon, Luria, Leontiev, dessa dimensão que todos somos cognoscentes, né? E, inclusive, as dificuldades ou não são produzidas nesse processo, e o papel do professor é de ser mediador, né? No sentido de desestabilizar e entender que esse sujeito aprende sempre.
Vamos lá? Bom, em alfabetização aqui, né, então a nossa perspectiva, ela parte de uma alfabetização discursiva, muito voltada nos estudos de Magda Soares, Isabel Frade, Maria do Socorro Alencar, Cláudia Contígio e outras, Thelma Leal, Arthur Moraes. Né? Então, nós somos veementemente contra a atual política nacional de alfabetização, por quê? Desconsidera as evidências científicas que tem no próprio campo de alfabetização no Brasil, parte de uma única opção metodológica para pensar a alfabetização, que é o método fônico, enfatiza demais apenas as neurociências, né, e esquece essa dimensão maior do trabalho com a língua viva, dinâmica, real, que faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, em termos de alfabetização, falar aqui com o Marcos presente também é difícil, mas estamos juntos aí. Em termos de alfabetização, nós optamos mais por uma perspectiva analítica de alfabetização, nesse sentido, sempre do todo para as partes. O texto é o ponto de partida, o texto é o ponto de chegada. Não significa que nós não trabalhamos as pequenas unidades da língua, não significa que nós não trabalhamos exercícios ou atividades que envolvam a construção e a apropriação da consciência fonêmica e fonológica, mas não é o pedaço que é o ponto de partida, é a própria língua viva em movimento que gera as atividades pedagógicas. Né? Então, nós aprovamos aí na CONAP, né, na Conferência Nacional de Educação Popular, a derrubada tanto da lei do ensino médio, que foi feito na gestão que ficou conhecida do Vampiro Temer, e tanto da aprovação da Política Nacional de Alfabetização, porque desconsidera a nossa pior preocupação é porque desconsidera aquilo que diz a Constituição de 88 e a Lei 9.394/96, a LDB, que fala pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Então, nós acreditamos no protagonismo das redes e sistemas de ensino, nós acreditamos no protagonismo dos professores e professoras, e nós aqui na UDESC, tanto na graduação quanto na pós-graduação, não formamos pessoas para apenas serem tarefeiras, mas, sobretudo, para serem intelectuais, para questionarem. Então, por exemplo, uma rede municipal de ensino de Florianópolis tem condições de fazer a sua própria proposta curricular, tem condições de pensar as suas próprias diretrizes para a prática pedagógica em alfabetização. Voltando aqui, não somos contra o método fônico, tá? Não somos contra a consciência fonológica, somos contra ser a única opção, tá, dada para o processo de alfabetização. É a mesma reticência, creio que Giovana tem também, enquanto a Base Nacional Comum Curricular. Se Base Nacional Comum Curricular vira documento sagrado em que professor não pode ousar, a base não interessa, porque já tem diretrizes curriculares de sobra no Brasil. Pode passar. Aí nós temos, então, os movimentos metodológicos da pesquisação. Aqui, então, né, para a primeira fase que está aqui conosco, é muito importante. Né? Nós optamos, desde 2004, pela pesquisação como opção metodológica, muito seguindo os estudos de Thiolin. Né? E aí vamos dizer para vocês o que é isso. Pode passar? Né? Então, abordagens e especificidades. É uma abordagem de pesquisa qualitativa em que o problema de pesquisa é construída com os participantes e com trajetória junto com eles. Então, vocês imaginam que eu estou desde 2004 acompanhando as mesmas escolas. Então, essa é uma dificuldade que às vezes as próprias redes têm para entender, porque onde é que é o estágio do professor Orival? É sempre naquela escola. Onde é que é o PIBID? Onde é que é o RP? É sempre naquela escola. Porque eu não sou apenas um observador daquela escola. Eu vivo o dia a dia daquela escola em função da própria metodologia que eu escolhi. Então, por exemplo, coisas minúcias do cotidiano. Eu estou na lista do café da escola, eu estou na lista da reunião pedagógica da escola, tanto eu quanto o Alba, né? Eu sou convidado para a reunião de conselho de classe da escola. Por quê? Porque nós temos essa dimensão da pesquisação, que é estar junto com os professores, que são muito do que participantes, observadores ou informantes, não. São pessoas que estão conosco vivendo o mesmo problema. Então, na pesquisação, exige. O problema não é do pesquisador, o problema é do grupo.
O problema é partilhado pelo grupo. O problema é votado em grupo. O Tiolen vai, inclusive, recomendar a realização de seminários. Nestes seminários, vocês escolhem os problemas. Neste seminário, as pessoas que participam, elas se autodenominam de como vão querer ser chamadas no decurso da pesquisa. Nestes seminários, os passos são aí totalmente aprovados e delimitados com as pessoas. Então, eu diria para vocês que eu tenho um grupo de 12 professores dos anos iniciais do ensino fundamental que estamos juntos desde 2004 nessa mesma abordagem de pensar a prática pedagógica, cada vez com algumas interfaces, no âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental. Isso, às vezes, causa alguma ciumeira na rede municipal de ensino, Marcos, e na rede estadual de ensino, Giovana, porque Alba, falou em Alba é João Alfredo Ror, né? Porque ela vive aquele contexto da escola na totalidade, como no meu caso, Francisco Tolentino, e interativo, né? Então, pode passar. Os cenários da pesquisa, então, são as escolas da rede estadual de ensino, que atuam com os anos iniciais do ensino fundamental, com a participação também de escolas da rede municipal de ensino de Florianópolis e São José. Pode passar. Os participantes, então, são professores efetivos, egressos de curso de pedagogia, licenciados em pedagogia, efetivos nas respectivas redes, né? Por quê? Por que é importante ser efetivo, no nosso caso? Porque tu tens que ter essa vinculação permanente com as pessoas e o substituto ele vai mudando de escola, né? Então, tu acaba não tendo essa relação mais próxima. Os procedimentos técnicos para a recolha de dados. Então, novamente, utilizando o livro Metodologia da Pesquisação, de Tiolen, o que é que nós temos? Nós temos a realização de seminários nas escolas participantes com os professores, ou aqui na Faculdade de Educação. Esses seminários são para pensarmos o projeto de pesquisa coletivamente, aprovarmos o roteiro de trabalho do projeto de pesquisa a ser elaborado, aprovarmos o questionário ou entrevista que será feito, tudo isso é discutido em grupo. Este é um procedimento. O segundo procedimento é a observação em campo, mas essa observação em campo não é o Lorival lá, sentado atrás, enquanto os docentes estão lecionando as suas aulas. Não, é a participação efetiva nesses espaços escolares. Nós temos o diário de campo. O diário de campo, então, é onde a gente faz o registro desses momentos na Faculdade de Educação, desses momentos nas escolas e dessas conversas com os professores. O registro, inicialmente, ele é eivado, ele é retirado qualquer opção de tu fazer juízo do valor no registro. O registro é exatamente como ele aconteceu. Então, acaba sendo uma perspectiva descritiva. Tu vai contar o registro como aconteceu e depois esse registro, então, que é alvo de análise. Ok? O procedimento técnico para análise dos dados, então, nós não utilizamos, por exemplo, análise de conteúdo ou outra qualquer abordagem, nós utilizamos as recomendações da própria metodologia da pesquisação na totalidade. A partir desses registros, a partir desses diálogos com os professores, a gente realiza considerações propositivas. Essas considerações propositivas são transformadas em unidades textuais e a gente escreve teorizando sobre isso, né? Então, não fizemos triangulação, né, outras possibilidades metodológicas, ou aquilo que recomendo o estudo de caso. Bom, o que vocês estão estudando aí na primeira fase. Nós utilizamos a pesquisação na totalidade. E a própria pesquisação vai dizer que, com base dos registros do diário de campo, das entrevistas, dos seminários, a partir de uma leitura interpretativa, hermenêutica, daquele material, você pode, então, realizar categorias, considerações. Vamos lá? Então, desse primeiro trabalho aí, que considerações surgem para nós? Primeira consideração. Pode passar? Então, vejam só, vocês que estão aqui. A partir dos registros descritivos, a partir dos seminários realizados aqui na Faculdade de Educação e nas escolas, a partir do contato com os professores,
surgem as dimensões em aprendizagem que também são aprovadas em grupo. A primeira dimensão é a necessidade da formação inicial em pedagogia apresentar mais componentes curriculares que reflitam sobre o processo de alfabetização e suas especificidades na ação docente. Então, o que é que os professores... Está muito rápido? Não. Tá. Então, o que é que os professores dos anos iniciais estão dizendo para nós? Estamos saindo da Faculdade de Educação da UDESC, estamos saindo do curso de Pedagogia da UFSC e estamos com poucos estudos sobre o componente curricular alfabetização. Por quê? Porque, geralmente, o componente curricular alfabetização é dado mais na perspectiva da política educacional, né, que é a alfabetização no Brasil, a história da alfabetização no Brasil, e depois é feita uma discussão, o que é alfabetização, o que é letramento. Quando vê, já terminou a primeira disciplina. A segunda disciplina são os métodos de alfabetização, os sintéticos, os analíticos, concepções de língua, de linguagem, quando vê, terminou a segunda disciplina. O que é que os professores dos anos iniciais estão dizendo? Faltam mais disciplinas de alfabetização que revisitem a nossa prática, que seja efetivamente a prática. Então, diz assim, na quarta fase, vocês dizem assim para a gente, vocês têm que trabalhar a produção de textos orais, né? É necessário o desenvolvimento da oralidade. Sim, mas como é que a gente faz nos anos iniciais? Produz textos orais com as crianças. Essa dimensão prática mesmo não ocorre na formação inicial. Então, eles solicitam, né, que a formação inicial tenha mais essa discussão da alfabetização. Aí nós temos um problema sério, porque a UDESC tem 2 disciplinas de alfabetização e ainda vocês têm a possibilidade de fazer o NAD da linguagem. Então, vocês têm a professora Dalva Godoy, que é doutora na área, vocês têm a professora Lucilene, que é doutora na área de alfabetização e de língua portuguesa, né? E ainda vocês têm a possibilidade de fazer o NAD de linguagem. Agora, pasmem, a maioria das universidades do país, a grande maioria, só tem uma disciplina de alfabetização. Então, vocês imaginam, daria uma boa tese também isso, né, Marcos? Vocês imaginam, né, Paulino, uma boa tese, né? Vocês imaginam, vocês pensarem que nós temos... Quantos cursos de pedagogia no Brasil? O curso de pedagogia no Brasil é o que mais forma e as pessoas têm apenas 60 horas para discutir alfabetização. É muito pouco na perspectiva da formação dessas pessoas, né? Então, essa é a primeira discussão. A próxima... Tamara? Então, a urgência para que a formação continuada oportunizada pelas redes, sistemas de ensino e os programas de extensão das universidades, coloquem em suas discussões a alfabetização em suas múltiplas facetas. Então, essa é uma outra dimensão, Marcos, aí, para te levar para a rede de vocês. Quer dizer, as redes de ensino precisam fazer mais pesquisação, Manuela. O que é fazer pesquisação? Vamos perguntar para os professores aquilo que eles querem. Não. A gente parte do pressuposto, Paulino, bom, a gente sabe o que os professores querem. E a gente programa a formação e encaminha para eles. Mas era fundamental, numa perspectiva da pesquisação, então, investigar o que os professores desejam em termos de formação e, a partir dessas necessidades dos professores, eles, então, ter a formação. Por exemplo, os professores dos anos iniciais registram que tem muita dificuldade de fazer, Marcos, a reescrita do texto. Olha, pessoal da primeira fase, o que é a reescrita do texto? O aluno escreveu lá na sua redaçãozinha, né? Minha mãe levou um balde d'água para casa. Um balde d'água para casa. Como é que o professor reescreve esse texto? Como é que ele corrige esse texto? Como é que ele trabalha isso com as crianças sem fazer preconceito linguístico, né? Ou o que é que se faz quando uma criança diz eu fazia? Isso está errado? Quer dizer, vocês entendem essa relação? Então, essa perspectiva deve ser trabalhada na formação continuada, mas tem que ser perguntado para os professores, né? Florianópolis não é o caso, mas geralmente como é que acontece na maioria das redes, Tamara? O governo ganha uma verba.
manda um projeto para o MEC e ganha uma verba de R$30 mil. A verba tem que gastar até dezembro, mas o dinheiro é depositado na conta novembro. Então, novembro, manda tudo para um hotel, faz uma palestra, faz uma coisa e não consegue trabalhar a formação continuada com aquilo que o professor precisa, porque não teve a verba específica. Pode passar. Olha só, a troca de experiências e o trabalho colaborativo realizado pelos professores e pelas professoras em seus contextos escolares na ação de alfabetizar. Isso foi uma outra dimensão muito importante. Vocês sabiam que o atual governo não está considerando os tempos da pandemia para a contagem de licença-prêmio e aposentadoria. Isto é um crime, é vergonhoso, porque foi a época que os professores mais trabalharam nos anos iniciais do ensino fundamental, Marcos, realizando aulas em YouTube, fazendo aulas, fazendo grupinhos de WhatsApp, imprimindo material na própria casa, entregando na casa dos alunos. Gente, a pandemia exigiu muito dos professores. Então, na realidade, nós estamos com dificuldade de separar o que é trabalho e o que é casa, porque a pandemia acabou gerando essa dificuldade. Então, a pessoa fica o tempo todo no WhatsApp respondendo, a pessoa fica o tempo todo em live, fica o tempo todo no Meet, quer dizer, cansada de tanto trabalhar. Agora, vocês não fazem ideia do que o trabalho colaborativo ocorreu em tempos de pandemia, professores se ajudando assim. Quando não tínhamos pandemia, os professores se ajudavam na troca de materiais, nas trocas de tarefas. Com a pandemia, um ensinando o outro como entrar no YouTube, como entrar na rede social, como fazer um Google Meet, como postar tal coisa, como usar o Instagram para mandar mensagem, como criar um grupo no WhatsApp. Gente, vocês não fazem ideia de quanto eles se ajudaram para poder tentar o máximo alfabetizar as crianças com todas as dificuldades. Marcos, já existe uma pesquisa, a professora Socorro está coordenando, que não houve alfabetização no processo da pandemia. Assim, no sentido geral. Não houve por quê? Porque apesar dos professores fazerem tudo isso, os dados revelam que, na maioria das vezes, os pais respondiam para as crianças. Os pais já sabiam a resposta, estavam aí incomodados e respondiam para as crianças. Isso, nesse dado. Mas existem muitas experiências exitosas de trabalho colaborativo dos professores em que as crianças conseguiram, sim, se apropriar do código escrito, principalmente nas redes municipais. Agora, qual é o problema, professor Paulino? O problema é o seguinte, primeiro ano 2020, segundo ano 2022, né? Primeiro ano 2019, segundo ano 2020, terceiro ano 2022. Algumas redes, as crianças estão chegando em 2022 e estão sendo tratadas como se estivessem no terceiro ano. Ok? Não teve um plano para essas crianças. Essas crianças não podem, não foram alfabetizadas corretamente, no sentido geral, estão sendo obrigadas a escrever de letra cursiva, copiar de livro didático, matéria da geografia, matéria de história, matéria de ciências, mas tem dimensões do primeiro e segundo ano que elas precisavam se apropriar. É por isso, Marcos, a nossa dificuldade de sair do currículo crítico, entendeu? Essa é a nossa maior dificuldade. Vamos lá? Olha, as crianças como produtoras de cultura, tradutoras de textos e também protagonistas no processo. Então, aqui é uma coisa muito interessante que os professores relataram, né? Primeiro, quando a gente fala nas crianças como produtoras de cultura, muito voltada aos estudos de Sarmento, muito voltadas aos estudos aí do professor Altino José Martins Filho, que também faz parte do NAP, tem uma tese sobre as minúcias da educação infantil, além da folha 4, mas é interessante que nos anos iniciais, muitos, Tamara, eles mesmos ensinavam as professoras a baixar a internet, a acessar a senha, a ir para o laboratório, ou seja, crianças do 5º ano do ensino fundamental, isso estou dizendo com bastante respeito, tinham mais inserção tecnológica que algumas professoras dos anos iniciais. E eles mesmos ajudavam essas professoras. Pode passar. Olha só. Em tempos de pandemia, os professores e professoras potencializaram o máximo de seus saberes teóricos e experienciais. Saberes teóricos e experienciais Maurício Tardif, do livro Saberes Docentes, né?
para trabalharem com as crianças práticas pedagógicas geradoras das aprendizagens, da leitura e da escrita. Por quê? Porque quando vocês aí da primeira fase chegarem na prática pedagógica, lá na educação infantil, ou lá nos anos iniciais do ensino fundamental, vocês vão ter saberes da formação. Saberes da formação são os que são adquiridos aqui no curso de pedagogia, ou que vão ser adquiridos nas formações lá na prática de vocês. Vão ter os saberes curriculares. Os saberes curriculares são aqueles que vocês vão se apropriar a partir do estudo da proposta curricular, do estudo das propostas curriculares da rede, do projeto pedagógico, daquilo que... né? Vão ter os saberes da didática, como preparar uma aula, como elaborar um objetivo, como preparar uma ação docente. Mas vocês vão ter também os saberes experienciais. Os saberes experienciais é aquele que é aprendido com o outro, na vida, na prática, na ação. Então, nenhum professor é igual ao outro e não existe receita. Um professor pode emprestar o caderno, o plano de ensino para ele. E você diz assim, ó, vou seguir esse plano de ensino. Você vai fazer diferente, porque tem o seu toque, tem a sua forma de ser no mundo. Então, por isso que a gente considera, como diria o Fabrício Espricigo, né, o professor numa perspectiva gramsciana, o professor como intelectual orgânico. Professor jamais é tarefeiro. Professor é alguém que pode pensar a sua prática. Vamos lá. Ah, bom, só voltando um pouquinho, Tamara, não sei se tu consegue voltar agora, se não consegue. Ó, como é que são construídas essas dimensões em termos de pesquisação? Essas dimensões em termos de pesquisação, o pesquisador, no caso, a partir da leitura do registro e da leitura da área, né, da fundamentação teórica da área, porque daí tu vai confrontar o descritivo com o teórico da área. Então, quando os professores dizem, olha, estamos com dificuldade de alfabetizar na pandemia. Bom, o que é que o lastro científico, os pesquisadores da área já estão dizendo isso? Aí tu faz esse confronto e cria essa dimensão ou essa categoria. Se fosse no materialismo histórico dialético, eles diziam que era categoria, né? Cria essa categoria e traz para os professores e valida esta informação. Ou seja, eu não posso utilizar esta categoria ou esta unidade sem a validação dos professores que participam daquela pesquisa. Por isso que eu acho que, às vezes, para um mestrado, para um doutorado, para um TCC, para uma especialização, é muito difícil a pesquisação, porque a pesquisação exige... As pessoas falam de que é uma pesquisação. A pesquisação exige esse contato permanente, essa vivência permanente do pesquisador com os professores envolvidos. Talvez seja por isso, quando vocês me conhecerem mais, se você disser assim, conhece o professor Lorival? Conheço o professor Lorival? Conheço. Por quê? Por causa desse tempo que a gente tem de envolvimento com as redes de ensino, em especial, no meu caso, com algumas escolas da rede estadual lá de São José. Ok? Pode passar. Então, considerações propositivas para finalizarmos. Pode passar. Então, formação inicial e continuada. Então, a pesquisa revela, a formação inicial tem que ser repensada, né? Não é aqui, Paulino, considerar o Conselho Nacional de Educação, que quer acabar com o curso de pedagogia, retirar das universidades, não é isso, mas a formação inicial tem que ser repensada. Ou seja, nós não conseguimos fazer aquilo que a diretriz chama de simetria invertida. O que é simetria invertida? O acadêmico de pedagogia tem que viver na prática, aqui na formação, aquilo que ele vai viver no contexto escolar. Então, vocês têm que viver situações com bebês, com crianças, com jovens e adultos e idosos aqui, daquilo que vão viver no contexto escolar. Vocês não podem chegar na 7ª fase dizendo, eu não gosto de criança, eu não gosto de adolescente, eu não gosto de sujeito. Se você não gosta de criança, adolescente e idoso, não dá para ser pedagogo. Porque ser pedagogo é exigir esse gostar. Eu não gosto de barulho de carteira, não gosto de criança chorando, não gosto de jovem perguntando, não gosto de 15 pessoas no meu escaninho aqui perguntando uma coisa para mim, não gosto de mãe pendurada na janela perguntando. Não dá para ser pedagogo nem pedagoga, porque isso é a vivência em pedagogia, esse contato com gente. Então, a formação inicial tem que ser repensada. Vocês vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar, mas eu vou dizer. A formação inicial também tem que ser repensada, porque vocês não estão fazendo pedagogia para fazer mestrado e doutorado. Vocês estão fazendo pedagogia para ser professor e professora na educação básica. Se vocês forem fazer mestrado e doutorado, é decorrente do estudo de vocês, entendeu? Desse estudo, dessa reflexão de vocês.
Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de mais pesquisas e é por isso que é importante que vocês participem, se for possível, PIBID, residência pedagógica, estágio. Nós precisamos de mais pesquisas a partir lá da educação básica para iluminar os problemas de lá. Entendeu? Nós temos muitas pesquisas daqui para lá, daqui que diz o que tem que fazer lá. Mas, na realidade, lá tem muito a dizer para a gente. Então, nós precisamos de pesquisa de lá. Então, eu quero que vocês nunca esqueçam disso. O curso de pedagogia está me formando para ser professor e professora. Professor, professora, pesquisador. Mas no âmbito da educação básica. Fazer mestrado e doutorado vai ser consequência do estudo, do esforço e de vocês. Tá bom? Só para lembrarem disso. E a formação continuada, né, Marcos, que é da Secretaria Municipal, essa formação continuada no âmbito dessa pesquisa, o que indica é a questão da pesquisação, né? A necessidade da pesquisação, a necessidade de investigar o que os professores estão querendo, o que os professores estão necessitando, o que os professores estão buscando. Né? Então, nós precisamos, as redes de ensino, foi a professora Adriana que chegou aí, foi isso? Então, que coisa maravilhosa. As redes de ensino precisam fazer isso, quer dizer, as redes de ensino não têm que dizer o que os professores precisam, elas têm que perguntar para os professores o que eles precisam. Isso é pesquisação. E aí vocês pasmem. Tem professores que vão dizer, nós não precisamos de nada. Nós precisamos de um passeio, nós precisamos de uma aula de relações humanas, nós precisamos de questões interpessoal. Mas a gente começa atendendo este professor e vai inserindo dimensões que eles precisam aprender. Né? Vocês nunca esqueçam disso que estão na universidade. Universidade e escola devem trabalhar em parceria. Existem saberes dos professores de educação básica que os professores da universidade não têm. Não é porque os professores de educação básica são mestres e doutores que sabem tudo sobre a prática pedagógica na educação básica. Eles precisam aprender muito com aqueles professores de lá. Então, a formação inicial e continuada tem que ser repensada. A outra dimensão, pode passar. Defesa da escola pública e da universidade. Né? Então, pelo amor, né, daquilo que vocês acreditam, é impossível ter aluno num curso de uma universidade pública que não defenda a escola pública, que não defenda a universidade. E isso, Marcos, não é negar a existência de instituições privadas. Instituições privadas sempre vai existir, está na lei. Mas nós temos que lutar pela coisa pública, pela universidade pública, pela escola pública. Né? Como é que pode uma pessoa que não consegue pagar uma consulta médica de R$800 querer privatizar a saúde? Como é que pode uma pessoa que não vai conseguir pagar uma escola particular de R$1.600 querer privatizar a educação? Não. E outra coisa, nós temos que parar com esse discurso que na escola pública tudo é ruim. Não. Tem escolas muito boas, com equipes pedagógicas muito boas, com experiências muito boas. Agora, essas experiências exitosas que nós temos que potencializar. Eu falo sempre isso. Não vai sair uma notícia no jornal. Professor da Rede Municipal de Ensino de Navegantes alfabetizou 100% das crianças. Não vai sair. Nem no Bom Dia Brasil, nem no Jornal Hoje, nem no Fantástico, nem no Jornal Nacional, nem na Globo News. Estou muito Globo, né? Não vai sair nada disso. Mas professor de Navegantes joga um tijolo na cabeça do aluno, sai no Fantástico, sai na Bom Dia Brasil, quer dizer, aquilo que é negativo e que as pessoas consomem mais, sai, mas aquilo que é positivo, não. Então eu não consigo acreditar que pedagogos formados numa universidade e professores, né, não defendam a coisa pública e não defendam a universidade. Existe um movimento nacional também para tirar a formação das licenciaturas da universidade. Isso é muito perigoso. Né? O Conselho Nacional já tentou isso e ainda continua com essa impressão. Tirar a licenciatura da universidade, deixar a licenciatura em institutos específicos. Não. A administração não quer sair da universidade, medicina não quer sair da universidade, direito não quer sair da universidade. Por que a licenciatura tem que sair da universidade? Não. Pode ter os institutos, mas permanecem as licenciaturas na universidade. Vocês têm que ter o direito de viver ensino, pesquisa e extensão, já que institutos e faculdades pode ser apenas ensino. Veja, não estou dizendo que não devem existir. Estou dizendo que devem existir lá, mas devem também permanecer na universidade. Pode passar.
Formação docente e partilha, né? Então essa questão da partilha, do compartilhamento, né? Do protagonismo dos professores, acho que já falei bastante, pode passar. Protagonismo docente, né? Nós temos que acreditar nesse protagonismo docente, que apesar de todas as dificuldades, os professores fizeram um trabalho fundamental no âmbito da pandemia. E a alfabetização na contemporaneidade. Eu acho que essa é uma discussão aí que quem está na pós-graduação, quem está na graduação, os TCCs de vocês têm que lembrar isso, né? Porque nós, dos anos iniciais do ensino fundamental, os professores têm relatado, Paulino, Marcos, Adriano, o pessoal que está aí, quer dizer, como é que a gente vai trabalhar com a alfabetização imagética, né? As crianças são totalmente imagens, né? As crianças não escrevem mais hoje, né? Então, as crianças hoje, para dizer que estão tristes, elas não escrevem, estou triste, elas botam uma carinha de triste no WhatsApp e a pessoa sabe que está triste. A pessoa, para dizer que está com fome, não escreve mais, eu estou com fome. Ela bota uma melancia da Magali e a pessoa sabe que ela está com fome, não é verdade? Então, como é que a gente vai lidar com esses novos textos, esses textos multimodais, esses textos da gestão da informação e considerar isso um texto, né? Como é que a gente vai rever as nossas práticas de achar que só alfabetizado é só a letra cursiva, a letra escrita, o texto escrito propriamente dito e outras possibilidades de textos multimodais. Então, os estudos de Isabel Frade têm encaminhado para isso, né? Essa questão da alfabetização na contemporaneidade. Como é que a gente faz, né? Eu conheço uma menina super inteligentíssima, Maria é o nome dela, ela já pega o celular e manda mensagem para todo mundo. Às vezes até o meu casamento corre o risco, Marcos. Ela pega o celular da mãe dela e manda figurinha para todo mundo. Como é que ela se apropria disso com a idade que tem? Uma criança com 3 anos de idade, ela pega uma revista Veja e ela já começa a fazer assim na folha, pensando que é digital, né? Ela não consegue passar folha, né? Então, baixam coisinhas no YouTube, baixam vídeos, gravam som, né? Mandam mensagens. Nós estamos falando de crianças com 4 anos. Mandam mensagens com 4 anos, a minha mãe não está aqui, a minha mãe está no banheiro, quer dizer, uma coisa assim que tu não consegue entender. Na alfabetização de jovens e adultos, essa questão multimodal também está presente, por quê? Antes, o adulto precisava de um texto escrito para mandar um recado, né? Fulano, estarei indo na sua casa semana que vem. Hoje ele pega o celular, manda pelo WhatsApp, estarei indo na sua casa semana que vem, e a mensagem é compreendida, né? Então, esses novos cenários da alfabetização na contemporaneidade, que vão além do registro escrito propriamente dito, são fundamentais. Ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade grafocêntrica, escriturística, e aqueles que já são alfabetizados estão... como é que eu vou dizer isso? Como a Dalila diz, eu queria usar uma palavra mais adequada, estão rejeitando a sua língua, né? Vocês que já são alfabetizados não podem esquecer, vocês têm que amar a língua portuguesa, né? Então, essa coisa exagerada de culto ao inglês, de transformação das palavras, de transformação em gírias, de abreviação, esquecendo da riqueza do que é a língua portuguesa propriamente dito, né? Então, os países lusófonos lutar para isso. Por que que nós temos que adaptar aquilo em inglês, né? Mas não é adaptado para nós? Por que que tu vai visitar uma universidade em outros países, tu tem que falar o inglês para ser aceito, não é? Mas quando chega aqui, é a gente que se esforça para eles entenderem o português, quando na realidade é uma dimensão que deveria ser o mesmo valor enquanto língua mãe, né? A identidade da nossa língua. A gente tem que tomar muito cuidado porque existe um processo de aculturação, no sentido, não é importante que a gente aprenda o inglês, aprenda o espanhol, aprenda o francês, aprenda o italiano, mas não deixe de valorizar e amar a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Pode passar. Obrigado de coração, queria agradecer aí a presença de vocês. E agora, Tamara, creio que tu pode parar a gravação, né? Não sei se tu conseguiu tirar algumas fotos aí, né, Tamara? E fico aberto se vocês têm alguma pergunta.